Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma edição do TJ, o Tributo Junto, podcast do Grupo AG Capital, e hoje tenho o prazer de receber Rodrigo Miele, diretor da GTEX, André Artolani, responsável pela operação de tributos diretos, também da GTEX, nosso convidado já fixo aqui, o Thiago Godinho, diretor comercial do grupo. Pessoal, um prazer recebê-los para falar de mais uma vez um tema muito importante, mas acho que antes da gente entrar no tema e toda a questão técnica, vale uma apresentação um pouquinho mais de quem também é a GTEX, né? Porque hoje o Grupo AG Capital ele tem algumas vertentes de trabalho através de empresas. E, Rodrigo, fica à vontade de falar um pouquinho mais. Perfeito. Boa tarde, Guilherme, Thiago. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui hoje, bater esse papo aí, né, sobre a tributação aí, principalmente aí de diretos. Mas vamos falar um pouquinho da trajetória. Minha carreira aí na área de recuperação tributária se deu início aí há 24 anos atrás, né, então um pouquinho velho, né, na área. Não parece. Desde então, né, desses 24 anos, a gente sempre vê as grandes oportunidades que tem na área tributária, né. O mais recente aí que ficou bem falado foi a tese do século, a exclusão do ICMS. Porém, a gente tem outras grandes teses com valores também volumosos, aí, outras grandes oportunidades, né, que sempre vão surgindo e vão emplacando aí de forma favorável e, logicamente, para as empresas que estão aí mais atentas, né, a essas oportunidades. Então, a GTEX, ela, como bem disse aí o Guilherme, né, ela faz uma vertente aí do grupo AG Capital. Ela é voltada justamente para a análise dessas oportunidades da tributação, né, dos indiretos, basicamente aí PIS, COFINS, ICMS, IPI, e dos tributos diretos, né, que é o imposto de renda e contribuição social. Então, juntando toda essa tributação, sabe aí que representa aí um valor astronômico aí no caixa das empresas, né? Eu já tinha aí bastante contato com a AG Capital aí no passado, e logicamente foi uma demanda, né, que veio surgindo aqui do grupo de expandir aí o atendimento aos clientes, né? Demanda propriamente dita dos clientes. Então faz um serviço específico de uma determinada área, por exemplo, previdenciário. E existem outras demandas também que devem ser atendidas aí aos clientes. Então a GTEX ela veio com esse propósito, né? Eu vim aí agregar o time da GTEX no ano passado e estruturamos toda essa área, essas operações. Hoje o Ortolani é o nosso coordenador da parte de diretos também. E a gente vem tendo, com o passar aí desse tempo, já bastante, né, demanda dos clientes e atendido aí de forma bem eficaz. Então, especificamente, essas demandas vêm surgindo e a gente vem, né, encontrando essas oportunidades. Então, basicamente, a GTEX é isso, né? Ela vem aí suprir todas essas necessidades aí desses demais tributos, né? E agregar aí ao Grupo AG Capital. Legal. Bacana. E diretamente de São Paulo, né? O Ortolani e eles estão aqui para a gravação do podcast. É isso. Eu até diria que basicamente não tem nada, né? É bem complexa a operação. Conta um pouquinho mais também, André, sobre a sua atuação. Eu tenho um pouquinho menos de carreira do que o Miele, né? Eu tenho 15 anos de carreira na área. Mais novo, bastante. né? Mais novo também. Mas comecei minha carreira fazendo trabalho de auditoria e era buscar problemas, né? De uns anos para cá, a visão de agregar muito mais para os clientes, agregar para as empresas, que quando se faz o trabalho de auditoria, a gente verifica que a gente mapeia questões, mapeia problemas, mas a gente acaba fazendo o trabalho do fisco. E aí a gente falou assim, e eu falei assim, poxa, mudar um pouco esse viés, né? Ajudar mais os contribuintes a solucionar os seus problemas e não apresentar problemas que eles vão acabar se deparando de qualquer forma. Então teve essa mudança e foi uma mudança bem interessante, porque foi exatamente na época que estourou o tema que nós vamos debater aqui hoje. Então eu venho aqui nos últimos 4 anos fazendo um trabalho dedicado para a recuperação tributária com as empresas, auxiliando as empresas nesse dia a dia de melhorar ali o fluxo de caixa deles para fugir um pouquinho da boca grande do leão, né? E dar essa ajuda. E aí chegamos aqui em 2022, eu e o Miele, a gente já vinha conversando desde o ano passado, na verdade, desde 2021, mas esse ano foi com a estruturação da operação, chegamos aqui na GTEX para ajudar. E estamos lá em São Paulo, né? Até por uma questão logística, mas estamos aqui em Florianópolis sempre, com nossos clientes em outros estados também, constantemente. Legal. Bacana. E, Ortolani, me tira uma dúvida. Essa visão do auditor e de quem está, digamos ali,
fazendo um mapeamento de oportunidades, é diferente, né? Você, quando está buscando ali, entre aspas, um problema, uma possível divergência, para o título de apontamento em balanço e uma divergência para a indicação de uma oportunidade. Sim, porque eu brinco que o auditor entrega um papel e vai embora. O auditor independente, né, que é o que a gente era, porque tem um auditor fiscal. Você entrega um relatório e fala assim, meu amigo, está aqui, esses são os problemas que a gente mapeou, boa sorte. E com potenciais problemas que a gente pode ter. E quando a gente vem para o outro lado, né, dessa busca de oportunidades, a gente acaba olhando as mesmas questões. Nós temos cases dentro da própria AGTEX nesse sentido, de apontar para o cliente um problema. Mas a gente também traz a solução. A visão é essa, é trazer a solução. E, em paralelo, trazer uma solução financeira para, muitas vezes, um problema financeiro que ele tem, voltado para aquele tributo. Né? Pessoal, indo para a pauta, né, do nosso bate-papo, STJ afasta imposto de renda e CSLL sobre o benefício fiscal de ICMS. Tenho aqui a introdução do tema que nos norteia. Essa decisão saiu há um pouco mais de um mês, mas iniciando essa nossa conversa no seguinte sentido. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça equiparou todos os tipos de benefícios fiscais, melhor dizendo, do ICMS obtidos pelas empresas à subvenção de investimento. Essa condição impede a União de cobrar imposto de renda e CSLL sobre os ganhos, ou seja, aqueles valores que deixaram de ser repassados aos cofres estaduais. Qual o impacto disso na prática dessa mudança em termos tributários? Bom, diretamente a gente fala que o primeiro impacto, né, como está na notícia, né, impede a União de cobrar imposto de renda e contribuição social sobre esses ganhos. O impacto imediato é a redução justamente da carga tributária da empresa no seu imposto de renda e contribuição social. A gente vai, logicamente, debater um pouco mais sobre o assunto, mas esse é o principal. Porém, ele também gera outros resultados, né? Então, muitas vezes, lógico, o primeiro ponto também que a gente tem que falar aqui é que essa questão são para empresas que estão no lucro real, né? A empresa hoje recolhe o imposto de renda, mas muitas vezes esse cara pergunta, poxa, mas eu tenho prejuízo. Você pode também aumentar o seu prejuízo, né? Esse prejuízo fiscal você pode diferir ele no seu ativo. Quer dizer, você tem também outro benefício. Então, são diversos benefícios, né? Por exemplo, hoje a gente tem transação tributária e você pode aí hoje estar pagando também uma parte aí com a utilização de prejuízos fiscais. Esse trabalho, essa questão também, ela pode ter essa intervenção, né? Então, estou aumentando meu prejuízo, também posso estar utilizando ali para uma eventual transação tributária para quitação de tributos. Né? Interessante. Então, mesmo a empresa do lucro real não pagando imposto de renda, sim, ela pode se beneficiar desse benefício, né, dessa sim, subvenção de investimento para poder aumentar o seu prejuízo, para poder utilizar isso numa eventual transação tributária. Perfeito. É que o impacto, né, quando a gente fala, geralmente as empresas, lógico, é o fluxo de caixa, né? Então, todo mundo quer ver, primeiro, reduzir o imposto, né? Quando a gente fala, lógico, de utilização desse prejuízo, né? Às vezes você vai aumentar esse prejuízo para a utilização, para um eventual abatimento de uma dívida numa transação tributária, lógico que a empresa acaba não vendo ali, né, efetivamente, né, no fluxo de caixa, mas tem, lógico, esse impacto que é redução de dívida, né? E, consequentemente, esse aumento de prejuízo também. Ele pode, né, como eu disse aí, o Ortolano também, se discordar aí, faz favor, não, você pode diferir isso lá para o seu ativo, né? Sim. Tendo, logicamente, aí também um bom resultado. Até complementando, Thiago, a ideia de você poder gerar prejuízo com esse benefício é que se tivesse ocorrido o recolhimento do ICMS na alíquota nominal, muito provavelmente a empresa teria apurado um prejuízo fiscal para a base do imposto de renda. Então, a ideia é essa, que você faz uma recomposição desse saldo. Então, por isso que você pode gerar um prejuízo, você pode não estar desembolsando imposto de renda e ainda se tomar esse benefício. Porque provavelmente, se você tivesse a tributação cheia naquele período, você teria tido um resultado menor e uma tributação do imposto de renda menor naquele momento. Sim. Até para o pessoal que é um pouco, digamos, mais leigo, que está nos ouvindo, né? Essa frase que o Guilherme citou tem várias palavrinhas que causam uma dupla interpretação, né? Benefício fiscal, então, de ICMS exclusivamente. Sim. Exclusivamente ICMS. Então, cada estado pode definir o benefício do seu ICMS.
Sim. É isso? Sim. Cada estado aí tem benefícios, né? Tem alguns benefícios específicos, mas isso é importante frisar mesmo, Thiago, né? Não é todo e qualquer tipo aí de benefício, são benefícios estaduais, né? Estaduais. Estão ligados diretamente aí com Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Bacana. E uma pergunta aqui que me veio agora, eu até sei a resposta, mas vou provocar. Por que somente imposto de renda e CSLL? A verdade, a previsão legal da legislação, quando a gente pensa na alteração legislativa que nós tivemos em 2017, ele trouxe o assunto pensando na tributação do imposto de renda e, por consequência, a contribuição social, que compõe a mesma base. Okay. Então, a legislação falou especificamente daquilo e sofreu uma alteração especificamente nesse sentido. Entendi. Então, existem discussões doutrinárias dentro desse aspecto, se isso caberia para outros tributos que incidiriam nesse aspecto. Mas ainda não se tem na legislação esse assunto de uma maneira mais clara. E para o efeito do imposto de renda e da contribuição social, sim. Entendi. Porque a norma trouxe especificamente disso, que era uma discussão muito antiga que se tinha junto ao fisco. Né? Entendi. Então, no mesmo formato aí da tese do século, né, da exclusão do ICMS de base de cálculo PIS/COFINS, essa decisão com relação à subvenção de investimento do imposto de renda e contribuição social pode, eventualmente, no futuro, afetar outros tributos. Né? Se utilizar da mesma lógica, já que hoje não é ainda previsto, mas que no futuro pode ser. Seriam, por exemplo, teses filhotes na mesma lógica da decisão da tese do século, em que os contribuintes pleitearam diversas outras benefícios, oportunidades. Assim como na própria tese do século. Né? Não, sim, eu acho assim, quando a gente fala aí da subvenção, a gente está falando de um ganho, né, que a empresa tem, né, ganho. E o fisco também, ele passou a cobrar, e salvo o melhor juízo, já teve até uma decisão que era justamente sobre o PIS e COFINS, né, o fisco também estava cobrando, principalmente das empresas que estão no regime não cumulativo, né, as empresas que estão no lucro presumido, isso aí está tratado lá com receitas, né, financeiras, então não tinha já essa tributação, mas na não cumulatividade o fisco vinha aí cobrando também o PIS e COFINS, né, e a subvenção de investimento aí ele não teria aí também essa cobrança, tá, especificamente. Legal. Então, entendendo um pouco sobre o impacto daqui para frente prático dessa mudança, como é que funcionava antes? Até, quem sabe, da própria lei complementar, que, se eu não me engano, foi em 2017. Né? Antes disso, como é que funcionava essa tributação no que tange ao imposto de renda, ao CSLL? Explica aí um pouco mais para a gente, pessoal. Isso aí é importante, Guilherme, até pontuar, que a gente está falando aí já de uma questão e uma alteração de quase 5 anos, né? Sim. Em 2017. Então, anterior à lei complementar aí 160, a gente tinha propriamente dividido aí, né, as subvenções, né? Então, você tinha aqui já não incidia, que a gente está falando aqui, não incidência do imposto de renda e contribuição social, que é a subvenção de investimento, né? Porém, como ficou conhecido isso no mercado? Era um dinheiro carimbado. Por que um dinheiro carimbado? Para você ter esse benefício especificamente, né, do não pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre a subvenção de investimento, você tinha que utilizar, né, esses valores para a expansão ali do seu empreendimento, ou seja, aumento da fábrica, compra de maquinários, ou seja, tinha que ter uma contrapartida. Né? E já a subvenção de custeio, né, entende-se ali para custear a operação ali específica de um determinado segmento, quer que seja, o Estado não fazia nenhuma contrapartida. Olha, dá um incentivo aqui por dar para custear aqui um segmento específico, uma produção específica, um certo produto, e não tinha nenhuma contrapartida. E o fisco já cobrava, né, que é a grande maioria, né, vamos dizer dessa forma, né, a maioria das isenções, reduções, não tem essa contrapartida, e por sua vez incidia o imposto de renda e contribuição social. Porém, né, existia aí também um contencioso muito grande. Até porque, na questão da subvenção de investimentos, a gente tinha ali essa exigência dessa contrapartida e muitas vezes a empresa ficava, né, uma das questões, por exemplo, se você vai tendo uma subvenção lá, um valor muito alto, você vai deixando lá em reservas, né, que isso também é uma obrigatoriedade, tá? Esses valores que
você deixa de repassar para os cofres públicos, você tem que deixar numa conta específica de reserva de investimento. Não dá para sacar como dividendo, né? Não. Senão o benefício ele perde seu objetivo. Isso. Essa é uma das exigências, né, específica também para ela ser a subvenção de investimento e não ter a tributação do imposto de renda, né? Muitas vezes as empresas com valor astronômico não têm mais a capacidade ali de investimento, né? Acabou, mas o benefício continua. Sim. Né? E o fisco muitas vezes também estava já autuando as empresas em relação a essa questão. Olha, não está tendo investimento, né? Não está tendo contrapartida. Estava parado. Isso. Então a gente tinha aí um grande contencioso, né, de um lado, né? E a Lei Complementar 160, ela veio justamente colocar um ponto final, né, diga-se, né, num primeiro momento, tentar diminuir aí, dar um fim nesse contencioso, né? E o que ela acabou fazendo, essa Lei Complementar 160, de forma bem direta, né? Ela equiparou os benefícios, ou seja, olha, tanto a subvenção de investimento, né, todos os benefícios concedidos pelo Estado vão ser considerados aí subvenção de investimento. Ou seja, não preciso mais daquela questão, né, de estar comprovando, ter contrapartida, né, se isso foi para aumento de maquinário, aumento do parque fabril, né? Um exemplo bem claro aqui, que eu acho que fica claro para todos, hoje. Então, quando a gente trata aí de benefícios, né, vamos falar um benefício que a Lei Complementar 160 hoje trouxe aí para diversos setores. Então, concessionário de veículos. Concessionário de veículos geralmente vende ali o seu veículo usado, ela tem uma redução de base, né, base de cálculo ali do veículo usado. Então, se eu vendi o veículo usado, né, por 100 mil, por exemplo, né, que é difícil também ter um veículo usado aí, 100 mil reais, a base de cálculo dela é reduzindo em 90%. Então, o ICMS vai ser recolhido sobre 10 mil reais. Então, essa diferença, né, que não foi tributado, é justamente o que a gente entende que é o ganho da empresa. Né? E é esse ganho que vai ser considerado aí subvenção de investimento. Até porque nesse exemplo não faz sentido pagar sobre a base cheia, né? O veículo é usado, assim, né? Senão perderia todo a questão ali de vender veículos seminovos. Isso, né? Só que a gente tem uma gama, né, de empresas aí que tem diversos benefícios, né? De reduções de base, isenções, né? Supermercado, indústrias alimentícias, farmacêutica, setor de agroindústria tem bastante, né, Tolani? Então, basicamente, foram essas alterações, né? Então, você tinha aqui atrás uma determinada lei que tinha exigências específicas e, a partir da Lei Complementar 160, ela deu, né? Ela incluiu um parágrafo 4º ali no artigo 30 da 12973, perfeito? Sim. E ela expandiu isso. Ela falou, olha, todo e qualquer benefício aqui vai ser considerado subvenção de investimento. Então, não tem mais aquela questão da contrapartida. Perdeu o sentido, né, de você ter a contrapartida. Certo. Então, para recapitular, né, antes da alteração aí de 2017, a gente tinha que ter, em troca, né, em contrapartida desse benefício que aquele Estado em específico concedia, como se fosse uma contrapartida física. Né? Então, um aumento da planta, a construção de um novo galpão, a compra de um maquinário, que tivesse ali fisicamente uma contrapartida. Perfeito. E isso causava várias discussões, né, sobre o que era uma subvenção para investimento, né, e o que era uma subvenção para custeio da operação, compra de insumo, etc. E hoje em dia houve uma equiparação com relação a essas duas frentes, né? Subvenção para investimento e custeio, tudo é subvenção para investimento. A Lei Complementar 160, a gente identifica em vários julgados, onde se coloca que ela é uma norma interpretativa. Ela tentou ela solucionou uma discussão do que era uma subvenção de investimento. A definição. Porque você falava subvenção de investimento e custeio. Só que na prática, os estados não exigiam contrapartidas de fato. Às vezes até tinha um termo, mas na prática aquilo não acontecia. Quando você vem com essa questão de falar as subvenções para investimento, é muito no sentido, e essa discussão ocorreu no Congresso, de que eu não abro mão de dinheiro para o privado se não seja para estimular alguma coisa. O Estado não abre mão de dinheiro para prejudicar o contribuinte. Ele é sempre para favorecer o contribuinte. Então, a subvenção de investimento, ela ganha força com essa chegada da LC 160, com essa ideia. O legislador teve essa ideia de dizer, olha, se o Estado está abrindo mão de recurso,
né? O Estado Está renunciando receita. está renunciando receita, ele não quer prejudicar o contribuinte, ele quer favorecer. Então, é uma subvenção para investimento, porque a empresa vai pegar aquele dinheiro e como tem que ficar numa conta específica de reserva, aquele dinheiro vai ficar lá dentro. O sócio não pode simplesmente retirar. Então, o que ele vai fazer? Vai investir dentro da empresa. Então, muitas empresas que tinham dificuldade em renovar um parque fabril, naquele momento viram uma oportunidade de renovação de um parque fabril, porque justamente aquele dinheiro ficou dentro de casa, né? Então é nesse aspecto. E até para contratar mais pessoas, para ampliar a produção, Sim, né? Então, sim. Tudo aquilo move a economia, movimenta a economia, que vai gerar mais recolhimento de tributo, né? Então, a consequência para a economia ela é muito maior, né? Ela tem um efeito multiplicador do dinheiro, né? Que é o grande objetivo quando existe uma renúncia de receita do Estado. Perfeito. A redução, né, de tributos, né, demonstra que você tem ganho de arrecadação. Legal. Exatamente. E existem setores específicos que tiveram esse benefício, ou isso é algo generalista para todas ou quase todas as empresas? A não ser a questão do lucro real, né? Que, pelo que eu entendi, empresas do lucro real exclusivamente. Sim. Mas tanto uma farmacêutica a uma indústria, como é que funciona? O que se tem, Guilherme, é muito buscando questão de segmentos de produtos. Aquela questão da essencialidade e tudo mais. Então você tem alguns setores, o agro é um setor que está numa cadeia, principalmente de cesta básica, alimentos em grãos, carnes, então ele é muito incentivado. E toda a cadeia do agro, toda a parte de insumo, de defensivos, de implementos agrícolas. Então quando se fala agro, é uma coisa muito maior. Porque vai envolver todo o segmento de fabricantes de insumos, você vai pensar numa indústria de base voltada para o agro. Então, quando a gente fala, eu não posso limitar ao agro. Quando eu falo agro, parece que é só o agro, é só quem tem uma fazenda. Mas não, todo mundo que está no suporte para aquela cadeia produtiva. Né? Então, você vai ter indústria de base, de implementos rodoviários, porque é essencial para os produtos saírem de um local e chegarem em outro. Então você tem esse incentivo para você ter uma frota mais renovada, uma frota com melhores condições rodando. Então essa é a ideia do incentivo, você ter uma renovação também de equipamentos. Então você tem uma indústria de base muito forte. E aí o segmento, como o Miele mencionou, por exemplo, supermercadista, atacadista. Por quê? Porque a essencialidade do produto, alimento, itens de higiene. Então você vai ter muitos itens de toucador que chamam, você fala um sabonete, um absorvente íntimo, uma fralda, por conta dessa essencialidade. Então, você tem uma aplicação desse benefício. E aí, obviamente, cada estado trata de uma forma, como uma isenção, como uma redução maior, uma redução menor, dentro das características de cada região. E nosso país, que é muito amplo, e nós estamos falando de 27 legislações estaduais, cada um tem uma necessidade muito grande. Então, alguns estados vão privilegiar a farinha de trigo, outros estados a farinha de mandioca. Então, isso que é interessante dentro dessa legislação, porque ela privilegia o regionalismo também. Ela dá essa liberdade para os estados, ela não é engessada, ela não chega e fala, é somente isso. Então, daí a complexidade também das empresas tomarem esse benefício, porque muitas vezes elas operam em mais de um estado e não sabem como que funciona. Por isso, então, existe até a AGETEX executa esse trabalho, né? Porque a empresa, por si só, teria muita dificuldade de entender, né, se enquadra nessa questão de essencialidade ou não. E a complexidade mesmo, né? De você ver os cálculos, né? Fazer esses cálculos, analisar realmente essa oportunidade, né? Se é cabível ou não. Porque muitas vezes você depara aí no mercado, o pessoal chega e fala assim, mas eu não pago sobre a exportação. A exportação é uma questão que já não entraria na questão, né? Porque aí você já não tem uma tributação, já é questão de federal também, né? Então todos os estados aí não tem. Então não é tudo e qualquer, né, assim, não pagamento de imposto que entraria nessa questão. Então tem diversas análises aí que são feitas, né, para você fazer também esse cálculo desse benefício especificamente, tá? Entendi. Até porque quando a gente fala do crédito presumido, então, por exemplo, o Estado concede lá um crédito presumido em determinada operação, né? Então você vai lá, apura seu débito, crédito, né, você tem lá um valor X para pagar imposto. O Estado chega e fala assim, vou conceder um crédito presumido de tantos por cento desse valor do imposto que você tem que pagar. Né? Uma redução... uma renúncia, ele vai te dar uma redução maior.
Entendi. Isso aqui fica claro contabilmente, né, esse ganho, né? Sim. Então, que você consegue fazer essa operação contábil. Então, se eu estou fazendo um crédito presumido, ele está me entrando aqui como uma receita, né? Sim. Então, uma receita aqui são valores. E quando a gente vai no caso aqui, propriamente de uma isenção, ele fica um pouco mais, né, obscuro, né? Vamos dizer dessa forma, né? Você não consegue enxergar bem ali o benefício, né? Porque você já pega o produto, ele sai 100% lá, né, com isenção, ele já não tem uma tributação, quer dizer, você não teve ali uma contabilização específica de uma receita. Então, por isso que tem que ser feito aí todo, né, um cálculo específico, né, um trabalho bem detalhado, justamente para demonstrar, né, que isso realmente era uma despesa, né, que você deixou de pagar, né, o imposto e, consequentemente, ele vira uma receita. Muitas empresas, né, assim como na parte aí de outros tributos, como previdenciário, muitas vezes entendem a legislação, né, daquele momento em diante, mas acabam não buscando esse retroativo. Né? Não acabam buscando esses últimos 5 anos aí permitidos pela legislação. Então, essa é uma das grandes especialidades, né, de buscar essas oportunidades que muitas vezes são negligenciadas, né, pelas empresas. Não, e você colocou bem, Thiago, porque essa questão da lei complementar aí, né, 160, ela retroage mesmo. Então, a gente revê aí toda essa parte aí dos últimos 5 anos, né, das empresas, para rever esses benefícios, refazer os cálculos especificamente e contabilizar toda essa questão aí desses valores que ela teria aí ou a recuperar, né, ou aumentar prejuízo, o que seja. Não, Thiago, tem uma coisa que assim, tem uma complexidade muito grande. Você imagina um supermercado. Vou pegar um caso concreto nosso, que a gente está trabalhando nele. Um doce, né? Mas ele emite algo em torno de 1 milhão de cupons fiscais por mês. De um determinado produto? Ou não, geral? Um cupom fiscal, um para você, um para o Guilherme, um para o Miele. Só que você foi lá e fez uma compra do mês com 300 itens. O Guilherme foi lá e comprou 3 itens. Um cupom. Para eu buscar o mesmo item que você e o Guilherme comprou, que tem um benefício, vou usar genericamente aqui um item, macarrão, que acho que todos os estados dão benefício para macarrão. Eu preciso quebrar esse arquivo seu eletronicamente, porque ali dentro você vai ter comprado alguma coisa que não tem um benefício. Uma lata de cerveja, por exemplo. Sim. E o que vai acontecer? Como que a empresa sabe, o supermercado sabe que ele tem um benefício no macarrão. Só que como que ele vai resgatar o valor? 1 milhão de operações por mês. Isso, e a hora que eu quebro... 1 milhão de cupons. 1 milhão de cupons. Cara, porque na hora que eu abro... não é um supermercado tão grande. Não. 1 milhão de cupons. De cupons. Porque na hora que eu quebro isso pode chegar a 5, 6, 10 milhões. Só que o Excel, que é a ferramenta mais antiga do auditor, tem uma limitação de 1 milhão de linhas. Sim. Então, sem a tecnologia, aquilo é inviável. E você não tem empresas no mercado que oferecem pro contribuinte uma solução. O que você tem são empresas que desenvolvem algum tipo de solução. Então, o nosso trabalho, né, do consultor é fazer o quê? Buscar o benefício dentro dessa oportunidade. Às vezes a empresa sabe, mas não sabe que tem algum tipo de benefício, mas o que eu preciso fazer? Olhar qual o benefício incentivado, o requisito legal, o requisito formal, tem muitos aspectos. E outras questões que envolvem a própria contabilidade. Hoje une-se, né, a tecnologia que ele falou justamente com a expertise. Até porque, né, a expertise do supermercado não é fazer apuração de tributos. Não. É fazer a venda de alimentos e bebidas. Eu brinco. Sim, a apuração dos tributos é acessório, né? Então é exatamente isso, né? E eu sempre digo, né, que o Brasil ele permite o tipo de empresa que a GTEX e o grupo AG Capital como um todo permite que elas existam, né? Porque a complexidade é tão grande, né, que acaba dificultando, né, esse entendimento, muitas vezes por parte do contribuinte, e mesmo que tenha um entendimento, a hora que vai fazer a verificação, o tempo que é gasto ou que seria gasto para fazer aquilo, às vezes não vale a pena, né? Porque ele vai ter uma rentabilidade muito maior focando na operação dele do que, de fato, reprocessando a apuração de impostos em função de uma alteração legislativa. Sim, justamente. Pessoal, o tema tá bom, mas a gente tem aqui um período muito curto para falar. Acredito que os ouvintes também queiram se aprofundar um pouco mais. Queria só considerações finais de vocês. A gente vai ter diversas outras oportunidades para tratar sobre os assuntos da GTEX, que eu já vi
que entram em diversos pormenores, né? Sim, A operação é muito complexa. Muito complexo. O que eu tenho para falar em relação à questão aqui, né, umas considerações finais da Lei Complementar 160. Para as empresas realmente fazerem, irem atrás aqui do seu direito, até porque não é segredo, né? A gente tem aí diversas empresas aí listadas em bolsa que estão fazendo esse trabalho, né? Até porque a gente tem aí o CARF, ele deu uma decisão aí no passado que eu achei fantástica, né? E veio bem de encontro aqui com essa alteração da Lei Complementar 160. O que ele fala? Ele fala, olha, quando a empresa tem esse benefício fiscal, basta ela contabilizar, né, isso como reserva, né, jogar esse valor como reserva ali de investimentos, que não vai ter a tributação. E ponto final. Né? Então, essa decisão do CARF é uma ferramenta muito importante para a gente estar fazendo esse trabalho aí, aplicar esse trabalho nas empresas aí de forma administrativa. Né? Quer dizer, essa decisão que veio aqui do STJ agora, né, de uma forma mais ampla, ela está em consonância já com o entendimento do CARF, especificamente. Né? E essa questão, ela representa um valor muito grande aí nas operações da empresa. Quando eu disse aí de você listar algumas bolsas, uma é da Via Varejo mesmo. Você dá uma olhada ali, o balanço dela lançou ali mais de 300 milhões aí em reconhecimento, né, de valores aí. Dessa oportunidade? Dessa oportunidade. Então, é o que eu falo, né? Então, tem lá a tese do século, que são valores enormes, e tem outras teses aqui que vão virar também outras teses do século. Né? Então, a subvenção de investimento é uma grande oportunidade aí que as empresas têm, né, de reavaliar e de ir atrás aí dos seus direitos. Principalmente o segmento varejista, no caso da Via, né? Sim. Deve ter influenciado bastante nos resultados do ano. Né? Sem dúvida. Sim. Então, isso tanto em questão contábil como em questão financeira, Sim. efetivamente. Né? Efetivamente caixa, né? Você imagina você deixar de recolher aí, né, a parte aí do seu imposto de renda e contribuição social, né? E valores expressivos. Recentemente a gente fez agora também mais um case nosso. A empresa deixou aí de praticamente, né, não pagou agora o imposto de renda e a contribuição social que ela devido. Ela conseguiu zerar. Né? Então, para a empresa que não está esperando nada zerar o imposto, né, você imagina, né, o reflexo para ela. Até porque isso analisa os últimos 5 anos. Né? Então, Sim. essa questão de você quitar integralmente uma ou duas guias é muito factível. Sim. Né? Dentro de um horizonte de 60 meses de avaliação. Perfeito. E nessa mesma empresa tinha um passivo, né? Passivo De imposto de também. renda. Tinha um passivo, onde a gente conseguiu ajudar nesse sentido, diminuindo o passivo dele. Sim. Porque muitas vezes você não consegue eliminar um passivo, mas você consegue reduzir. E quando você reduz o passivo, você reduz a multa. Só de reduzir multa e juros no Brasil, né, com a Selic alta, como está no momento, é algo extremamente valioso para uma empresa projetar, né? Mas no final de ano, onde ela está projetando já a operação dela para o ano seguinte. Então é algo que vem para agregar mesmo. Legal. Palavras finais, quais seriam? Eu acho que a legislação, eu falo isso sempre para os meus clientes, Guilherme. Muitos clientes falam assim, mas a legislação de 2017 eu nunca ouvi falar. Nós estamos falando de um período muito recente, pensando em Brasil. A legislação muda todo dia. E a Receita Federal se pronunciou em 2018. A gente começou a ter decisões no final de 2018 e em 2019. E então, em 2019, quando eu comecei a trabalhar com essa oportunidade mais a fundo, porque a gente estava num conservadorismo, né, Miele? O conservadorismo de ver como que aquilo ia ser, e o CARF, por ser um tribunal especializado, quando o CARF veio e deu essa robustez de posição pró-contribuinte, a gente falou, então, é uma coisa boa que veio para ficar. Por mais que a legislação seja muito clara, mas no Brasil a gente sabe que, infelizmente, o fisco ele cria mecanismos, tenta assustar. A gente usa muito essa palavra porque é isso mesmo. Usa termos em suas decisões para assustar o contribuinte. Né? Então, o que eu falo para os clientes é não se assustem. Busquem, façam uma leitura do seu segmento, busque uma assessoria para ver o enquadramento disso, porque a oportunidade é muito boa. E, assim, para empresas médias e muito grandes. A pessoa fala assim, a gente citou o caso da Via Varejo, mas assim, para uma empresa familiar isso é excelente, muitas vezes. Uma empresa com faturamento a partir de 30 milhões, você já tem uma robustez tributária grande para fazer uma recuperação tributária nesse sentido. Então é uma coisa que vale a pena e, né, eu vou estar à disposição para ajudar quem precisar. Legal, excelente. Tiago, algum ponto que vale a menção? Com certeza. Né? Eu acho que a principal característica que não pode estar presente na vida do empresário é o desconhecimento. Né? Então,
mesmo que você tenha dúvidas, né, com relação ao aproveitamento tributário, muitas vezes já vivenciou ou ouviu alguma experiência negativa no passado, né, porque a gente tem realmente que está trabalhando com empresas que são sérias, né, como o Grupo AG Capital. O que você não pode ter é o desconhecimento, né? Então, convido a todos aí que estamos ouvindo para entrar em contato, né, com a AGTEX para fazer um diagnóstico, né, um relatório técnico inicial sem custo. Eu acho que esse é o grande principal motivo aqui da nossa metodologia de conseguir levar esse tipo de informação, né, dar esse cheiro, entre aspas, para o empresário, para saber o que de fato ele possui nesses últimos 5 anos de recolhimento. Então, a partir dessa informação, ele pode ter todas ali as características necessárias para tomar a decisão, né? Como ele quer aproveitar, quanto ele quer aproveitar, qual oportunidade ele quer aproveitar, mas de fato o desconhecimento ele não pode existir, né, nessa vida aí do empresário brasileiro. Sem dúvida. Excelente, pessoal. Obrigado pela atenção novamente, pelo ótimo bate-papo. Agradeço também aos nossos ouvintes em mais uma edição do TJ, o Tributo Junto, promovida aí pelo Grupo AG Capital. Sigam também as nossas redes sociais e também as redes sociais da AGTEX. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Pessoal. Tchau. Até mais. Tchau.